Oi, galera! Vamos corrigir as nossas atividades de hoje. Vamos lá? Redes de transporte no Brasil. Então, vamos falar um pouquinho sobre as redes de transporte no Brasil. Bora lá. Primeira questão. Vamos já começar. Sobre os diferentes tipos e usos do transporte no Brasil e no mundo, considere as afirmações a seguir. Então, nós vamos considerá-las em verdadeiro ou falso aqui, certo? Primeiro, recomendado para distâncias menores, porém com custos mais elevados. A vantagem está em, aliás, nós vamos classificá-los, né? Aqui, ó, em seguida, a gente vai classificar em transporte rodoviário, ferroviário ou hidroviário. Então, olha só, recomendado para distâncias menores, porém com custos mais elevados. A vantagem está em transportar o produto do início ao fim, ou seja, retirando de seu local de produção e entrega ao seu destino final sem a necessidade de outros meios de transporte. Então, seria o quê? Um único meio de transporte para levar o produto. Vai retirar ele do seu local e levar. Recomendado para distâncias menores, porém com custos mais elevados. A2. Utilizado para grandes distâncias, envolvendo principalmente o deslocamento de pessoas e mercadorias de custo e lucro mais elevado. Apresenta um elevado custo, porém uma velocidade maior. É utilizado para grandes distâncias, certo? E envolvendo principalmente o deslocamento de pessoas e mercadorias. Então, desloca tanto pessoas como mercadorias. 3. Recomendado para países de grande extensão territorial, apresentando altos custos em sua estrutura e baixos custos em sua manutenção. Transporta pessoas e mercadorias consumindo uma quantidade de energia relativamente pequena. Então, a gente vai classificar aqui se são, né? Qual que é? Rodoviário, ferroviário, hidroviário, ferroviário, rodoviário e aéreo. Quais são esses meios de transporte? Então, olha só. Nós temos ali o meio de transporte rodoviário, o aéreo e ferroviário. Ok? Retratados ali na nossa questão. Olha só. Questão 2. O transporte público no Brasil sempre foi alvo de muitas reclamações ao longo do tempo. Na maioria das vezes, as queixas referem-se ao fato de os veículos estarem sempre lotados, às condições ruins dos carros e à baixa qualidade dos serviços prestados. A insatisfação da população com o transporte coletivo nas cidades brasileiras, no entanto, não é uma questão recente. Pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em 2011 e 2002, revelaram um quadro negativo com avaliações classificando-os, o transporte público, como péssimas ou ruins, ultrapassando 60%, ou seja, praticamente mais da metade da população brasileira classifica os meios de transporte como péssimos ou ruins. Então, assinale a alternativa que indica um dos principais elementos responsáveis pelos problemas do transporte público no Brasil. Qual que é o problema do transporte público no Brasil? Essa é a questão, que todo mundo quer saber essa resposta para resolver esse grande problema. Olha só. Crescimento desordenado urbano, sem um acompanhamento em infraestrutura. O grande problema foi o grande crescimento das cidades, com um inchaço de muitas cidades, não foi nem um crescimento, foi um inchaço das grandes cidades que cresceram sem uma forma organizada, sem uma urbanização adequada, sem uma colocação adequada vamos dizer assim, dos loteamentos, para a gente tentar entender. Então, esse crescimento desordenado tornou as distâncias muito longas e também, vamos dizer que pegou de surpresa o crescimento das cidades, então esse trouxe um desordenamento para acompanhar essa infraestrutura, para dar suporte, Tem muita gente, mas não tem suporte para suprir toda essa população nos meios de transporte. Então, o grande problema está no crescimento muito grande das cidades e na falta de capacidade do poder público de suprir essa necessidade através do meio de transporte.
Então, olha só, aqui, ó, na nossa resposta comentada, a gente tem, ó, a partir da segunda metade do século XX, a urbanização tardia do Brasil intensificou as aglomerações urbanas, resultando no crescimento desordenado das cidades, o que não foi acompanhado pelos investimentos públicos na infraestrutura, né? Então, o grande problema é que cresceu demais e não se investiu da mesma forma, na mesma proporção. Questão 3. As ferrovias são frequentemente indicadas como melhor opção para o escoamento das cargas e até mesmo de pessoas em todo o território nacional. Entre as vantagens que esse tipo de transporte oferece para o país, podemos assinalar exceto. Então, tem uma opção aqui que não está certa, tá? Então, a ferrovia, a gente sabe que é uma ótima forma de transporte, né? Para levar tanto carga como pessoas, principalmente pela grande extensão territorial do Brasil, ela seria muito indicada. Então, olha só, a nossa alternativa aqui. Exceto participação no deslocamento de todo o percurso da mercadoria ser entregue. Então, quer dizer, a ferrovia, ela não participa de todo esse deslocamento, né? Ela não vai levar essa mercadoria em todo o seu trajeto. Muitas vezes, ela leva a um certo lugar, esse certo lugar vai fazer o quê? Vai pegar essa mercadoria e colocar no meio de transporte rodoviário, para levar até o seu ponto final. Certo? Então, ela tem essa limitação, porém, ela vai percorrer uma grande distância num período menor, né? Sem grandes trânsitos, sem grande sobrecarga para as rodovias. Então, seria uma ótima opção para nosso país. Questão 4. A soma do tempo gasto por todos os navios de carga na espera para atracar no Porto de Santos é igual a 11 anos, isso contando somente o intervalo de janeiro a outubro de 2011. O problema não foi registrado somente neste ano. Desde 2006, a perda de tempo supera uma década. Então, quer dizer, há uma lentidão muito grande nesse processo de carga e descarga ali no porto. Então, a situação descrita gera consequências em cadeia, tanto para a produção quanto para o transporte. No que se refere à territorialização da produção no Brasil contemporâneo, uma dessas consequências é. Então, ele quer saber qual é a consequência desse atracamento ali. É a redução da exportação de gêneros agrícolas em função da dificuldade para escoamento. Então, a redução da exportação. Nós exportamos muito, a grande maioria do que nós produzimos no nosso território, nos grandes latifúndios, são produtos para exportação. Aí esse produto é perecível, ele não pode ficar tanto tempo ali no porto. Então, isso traz o quê? Um atraso e uma dificuldade para escoamento, ou seja, escoamento é levar esse produto até seu ponto final. Ok? O Brasil é um país de dimensões continentais, como a gente já viu, né? O que eleva a importância de uma articulada rede de transporte que integre de maneira eficaz e pouco onerosa todas as áreas habitadas e de uso do espaço geográfico no país. Nesse sentido, o sistema de transporte mais utilizado para deslocamento de cargas e serviços é né? Qual é o principal sistema de transporte que nós utilizamos? O rodoviário. Porém, a gente até estudou, né, que não é a melhor opção, mas é o sistema que foi investido, principalmente pela instalação das indústrias automobilísticas no Brasil no início do século XIX ali, que impulsionou a construção das rodovias. Então, no Brasil, o sistema rodoviário é o mais empregado, atentando a maior parte dos serviços e cerca de 62% do deslocamento das nossas cargas. Questão 6, está quase no fim. As ferrovias no Brasil estão geograficamente concentradas. As ferrovias, lembra que a gente mostrou o mapinha mostrando onde que a gente tem maior número de ferrovias? Estão concentradas, galera, principalmente na região sudeste.
Principalmente elas foram construídas na época das safras de café, né, que era bem centralizada ali na região de São Paulo ali. Então as ferrovias foram construídas para escoar essa carga, essa produção de café, em razão das estruturas instaladas no auge da indústria, né, da economia cafeeira. A maior parte das ferrovias brasileiras encontra-se na região sudeste. Essas estruturas foram construídas em sua maioria durante o período de produção do café na região. O principal cerne da economia nacional no fim do século XIX e início do século XX. Posteriormente, a estrutura econômica do país manteve-se concentrada nessa região, o que favoreceu também a concentração dessa e de outros tipos de estruturas naquela localidade ali, na região sudeste. Questão 7. Considere as redes que compõem as diferentes modalidades de transporte no Brasil. É incorreto afirmar que. Então, vamos considerar as redes de transporte, né, as modalidades de transporte utilizadas no Brasil. Vamos considerar aqui a alternativa que é incorreta. O transporte aéreo registra um uso mais intenso nas regiões do país onde há grande distância entre os principais centros urbanos e fraca densidade das redes rodoviárias e ferroviárias. A gente sabe que não existe essa realidade, né? Então, nós temos ainda, né, um intenso uso do meio de transporte rodoviário. O transporte aéreo não é tão intenso assim para suprir o meio de transporte rodoviário. O transporte aéreo apresenta maior uso em cidades consideradas próximas. Interessante, né? O eixo Rio-São Paulo, por exemplo. Destaque para o trecho de maior fluxo, Rio-São Paulo. Isso ocorre em razão da elevada concentração populacional, ou seja, existe uma maior procura por esse meio de transporte nessas regiões, porque é um transporte mais caro, então existe uma procura maior, então ele é mais aplicado. E nas grandes distâncias ele não é tão aplicado assim. Certinho, galera? Eba! Férias à vista! Parabéns para vocês, turma. E fica com Deus. Tchau, tchau.